No laboratório, os cientistas preparavam um experimento de clonagem, buscando avançar nas pesquisas genéticas. A princípio, tudo parecia correr bem, mas um erro inesperado ocorreu. As máquinas começaram a apitar. Em meio ao caos, um ser humano surgiu de um dos aparelhos. Era um clone de Peter Parker, igual, mas diferente. Ambos, Peter e seu clone, se encararam perplexos sobre a estranha situação que os unia. Após alguns minutos de silêncio, começaram uma conversa, trocando ideias sobre suas rotinas diárias. Essa conversa aparentemente simples logo se transformou em uma reflexão sobre suas identidades e propósitos. A tensão no ar era palpável. Peter e seu clone, ainda em confronto verbal, começaram a analisar o que significava ser o Homem-Aranha. Ambos entenderam que cada um tinha suas próprias experiências e dores, moldando suas identidades. A competição começou. O primeiro Peter resgatou um gato preso em uma árvore, demonstrando uma generosidade genuína. Logo, o clone também entrou em ação. Ele salvou 2 gatos, muitos admirando suas habilidades impressionantes. Com o tempo, as façanhas de ambos foram se espalhando. A cidade começava a polemizar quem era o verdadeiro Homem-Aranha. A competição amistosa logo virou uma corrida por reconhecimento. As acrobacias e resgates aumentavam em intensidade. A mídia local não tardou a entrar na disputa. Programas de rádio e jornais promoviam debates sobre quem era o melhor. Os cidadãos começaram a dividir suas opiniões. Torcedores fervorosos se manifestavam nas redes sociais. Peter sentia o peso das expectativas. Ele sabia que havia espaço para ambos, mas o clone parecia não concordar. A rivalidade estava na mente de ambos. Cada um queria demonstrar que era o verdadeiro protetor da cidade. O clima de competição trouxe complicações. Desastres começaram a acontecer, provocando chamadas para ação imediata. A situação exigia que ambos colaborassem, mas a rivalidade poderia culminar em mais problemas do que soluções. Ambos os Homens-Aranha estavam no telhado, encarando a cidade que os observava. A competição alcançara novos patamares, alimentando a rivalidade. O primeiro Aranha, determinado, decidiu que precisava agir rapidamente para reforçar sua imagem. Ele saltou em direção a um chamado de emergência. Enquanto isso, o segundo Aranha preparava uma armadilha com humor. Ele queria não só salvar, mas também conquistar o público com seu jeito irreverente. Os dois chegaram ao mesmo local e, para surpresa dos ladrões, trabalharam juntos por um breve momento, mas o clima ainda estava tenso. Após capturarem os ladrões, o primeiro Aranha fez questão de mostrar quem era o herói de verdade ao salvar uma criança em perigo próximo. O segundo Aranha, não querendo ficar para trás, apareceu com a criança nos braços e comentou nada como um resgate em dupla, não é? Os moradores começaram a se divertir com a disputa, fazendo memes e piadas. A cidade, antes confusa, agora estava mais dividida. A rivalidade se manifestou em desafios públicos. Cartazes apareciam pelas ruas, perguntando quem é o verdadeiro Homem-Aranha. Com cada resgate, a tensão aumentava. Ambos os aranhas queriam ser o preferido da cidade, mas o que estava em jogo era mais que um título. Os ladrões, percebendo a rivalidade, planejaram um grande assalto, sabendo que os dois se distrairiam competindo entre si. Enquanto isso, o primeiro Aranha recebeu informações sobre a ação dos criminosos. Ele estava pronto para deter o crime a qualquer custo. O segundo Aranha, sabendo da situação, decidiu agir primeiro. Ele planejava usar seu jeito cômico para desarmar os ladrões. O primeiro Aranha chegou ao local. Ao avistar os ladrões, ele pôde ver o plano do segundo se desenrolar, mas estava incerto sobre intervir. Em um momento decisivo, o primeiro decidiu se revelar. Ele saltou para a cena, determinado a mostrar que seria ele o herói daquele dia. A intervenção abrupta do primeiro Aranha surpreendeu os ladrões, que hesitaram. O segundo Aranha também se juntou, rindo da situação. Após uma breve troca de palavras entre os rivais, ambos lutaram lado a lado. Por um instante, a rivalidade deu lugar à colaboração. A ação feroz culminou em uma vitória para os dois. Com os ladrões presos, a cidade respirou aliviada, o público aplaudia. Mas ao invés de se congratularem, uma nova provocação começou. O segundo Aranha sorriu e disse: "Vou precisar de uma medalha." O primeiro Aranha, sem perder tempo, respondeu: "Deixe o reconhecimento para os verdadeiros heróis." O clima esquentou novamente. Após o confronto verbal, uma nova provocação surgiu. Uma votação popular foi lançada para decidir quem era o verdadeiro Homem-Aranha. O debate tomou conta das redes sociais. Opiniões divergentes surgiram, mas a verdadeira batalha estava longe do alcance digital. Enquanto isso, os dois aranhas se preparavam para o próximo grande desafio, cientes de que precisariam enfrentar algo maior juntos. A cidade, que estava dividida, agora parecia unida por um novo objetivo. As risadas e discussões focavam na luta contra o crime.
E assim, enquanto enfrentavam ladrões e rivais, começaram a perceber que o verdadeiro desafio não era ser o favorito, mas sim serem heróis. Enquanto o vilão tentava se levantar, os dois Homens-Aranha se aproximaram, olhando intrigados um para o outro. A rivalidade tornara-se secundária diante daquela situação inesperada. Eles perceberam que poderiam trabalhar juntos. Juntos formaram um plano. Um iria distrair o vilão, enquanto o outro prepararia a armadilha. O primeiro Homem-Aranha saltou em direção ao vilão, gritando para chamar a atenção. O vilão, atordoado pela cena, não percebeu a armadilha sendo preparada atrás dele. Como um relâmpago, o segundo Homem-Aranha finalizou a armadilha e gritou agora. Os dois juntos e com um movimento sincronizado, capturaram o vilão com a armadilha. Ali, suspenso na rede, o vilão não pôde mais atrapalhar a rivalidade dos heróis. Depois de garantir que o vilão estava preso, os dois Homens-Aranha finalmente se viraram um para o outro. Era hora de reconhecer que trabalhar juntos trazia resultados muito melhores. Com um sentimento renovado de parceria, decidiram unir forças permanentemente. O verdadeiro desafio agora seria ser heróis juntos e não rivais. Após o desaparecimento do clone, Peter refletiu sobre a importância da colaboração. Em uma conversa interna, ele ponderou sobre as escolhas que fez. Naquela manhã, a cidade despertava e as primeiras luzes do dia revelavam as sombras de antigos conflitos. Era hora de um novo começo. Peter e seu rival se encontraram já em seus papéis designados, prontos para enfrentar o dia. A atmosfera estava leve, marcada por risadas. Enquanto patrulhavam, se depararam com pequenos crimes. Cada um fazia piadas, tentando superar o outro. A competição saudável rejuvenescia ambos. Após algumas horas, Peter pensou no clone e no legado que deixara. Ele estava determinado a proteger a cidade e honrar o amigo perdido. A jornada de ambos, agora juntos, mostrava que heróis não precisavam ser rivais, mas sim aliados. Peter sorriu com essa nova realidade.